Há uma promessa de Deus para nós que estamos lutando pela justiça e pela purificação dos nossos caminhos e especialmente da herança que nossos pais, que muitos deles serviram os demônios, muitos deles fizeram tantas ofertas ao maligno e até ofereceram os filhos e etc, etc. Há uma promessa de Deus nesse texto para nós buscarmos a justiça. Nessa manhã eu queria compartilhar com você. O título é Silenciando a Língua Acusadora na Corte Celestial. Como silenciar a língua acusadora na Corte Celestial. E a promessa de Isaías 54:17 é exatamente essa: não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. Quem pode dizer graças a Deus, amém? Não, mas não é só isso. E toda língua que se levantar contra ti em juízo. Queria só avisar que isso aqui não é uma pessoa falando mal da outra. Isso aqui é o diabo testemunhando contra você na corte celestial, porque ele se levanta em juízo, tá? Está dizendo aqui, toda língua que se levantar contra ti em juízo. O que vai acontecer? Tu a condenarás. Aleluia! Tu a condenarás. E tem mais, essa é a herança dos servos do Senhor e a justificação que de mim procede, diz o Senhor. Aleluia. Alguém diz comigo: Senhor, eu recebo a tua palavra, prepara o meu espírito para guerrear, para silenciar as vozes que são contra. Muita gente não está falando. Prepara o meu espírito para guerrear contra as vozes que se levantam contra o teu propósito na minha vida, em nome de Jesus. Pode sentar, por favor. O cenário que nós estamos em nossa igreja é um cenário de limpeza espiritual das coisas do passado. Isso porque cada família tem percebido as características de coisas que se repetem, de pecados e também de muitas perdas, muitas áreas feridas, que nós estamos buscando a cura, a libertação, e nós sabemos que isso vem de várias gerações em nossas famílias. Nesse contexto em que a gente está lutando pela justiça de Deus em nossa vida, a purificação, o Senhor me deu essa palavra sobre o contexto da corte celestial, mais uma vez, um contexto de tribunal, de juízo, de acusação e defesa. E eu quero começar com o Apocalipse 10, verso 11, onde o cenário da corte também aparece nesse texto, porque nesse texto nós temos um único papel que o nosso adversário não abre mão de fazer, que é o papel de acusador. Apocalipse 12, na verdade, verso 10, diz: então ouvi uma grande voz que dizia: agora é chegada a salvação, o poder, o reino e o domínio do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual, diante do nosso Deus, os acusava dia e noite. Nós estamos falando de acusador no contexto de um tribunal celestial, onde esse acusador chega com casos e palavras, testemunhos contra nós. Segundo um pequeno estudo da palavra acusador aqui em Apocalipse, essa palavra no original é uma palavra grega chamada katagoros. Dessa palavra acusador, katagoros, nós tiramos a palavra categoria. Nossa palavra categoria vem dessa palavra de categorizar, de catalogar, de rotular. Então esse acusador, ele é alguém
que traz uma história para rotular, para nos catalogar numa condição que não é a que Deus planejou para nós. É um catálogo feito pelo inimigo de que você não tem condições de gerar esse plano de Deus. Você não tem as características, não tem o passado familiar, você não tem condições legais para ser essa pessoa que Deus chamou você para ser. O Catagoros, ele desafia o plano de Deus, ele diz para Deus: você não pode fazer isso com essa pessoa por causa desses pecados aqui, e dessas dificuldades, e dessas coisas que foram amaldiçoadas aqui, e todas essas palavras que tem contra ela, todos esses testemunhos que tem contra ela. O Catagoros, que é o acusador, ele está ali tentando nos desqualificar para o projeto de Deus através de alguma acusação. Então, o que significa que existem vozes na corte celestial que estão falando contra nós, e nós queremos nessa manhã aprender como calar e silenciar estas vozes. Vou falar de pelo menos 4 vozes que precisam ser silenciadas, que você precisa calar, que estão dando testemunho contra você em alguma área da sua vida, seja o casamento, ou finanças, ou seu próprio ministério, sua própria vida pessoal e tudo mais. Em primeiro lugar, eu queria dizer que existem vozes que falam contra nós, e toda guerra ela começa com as palavras, como eu já disse aqui outra vez. Quando Davi foi enfrentar Golias, antes de atirar a pedra, antes de fazer qualquer coisa, Golias amaldiçoa Davi. Golias disse: eu vou matar você, vou pegar sua carne e dar para as aves do céu. A guerra começa com as palavras. A guerra sempre começa com alguém falando mal de você. Nesse contexto, o inimigo ele usa pessoas que estão com raiva de nós ou magoados para também falar alguma coisa contra nós. Mas eu quero dizer que o sangue de Jesus nessa manhã é que nós vamos aplicar sobre qualquer voz que estiver contra nós na corte celestial, porque o sangue de Jesus dá um testemunho. O sangue dá um testemunho em nosso favor. Mas você precisa calar a voz do Catagoros, esse espírito que vem categorizar você e falar diante de Deus com uma acusação. Essa é a língua de Isaías 54:17, que se levanta para acusar você. O inimigo, ele sempre tenta catalogar a gente, colocar a gente num rótulo que você não tem. Eu queria que você pensasse aqui como as pessoas rotularam você durante a vida. Você é uma pessoa triste. Você não é muito inteligente. Você não vai dar para fazer isso. Você vai dar para fazer isso. E as pessoas saem catalogando a gente a partir da infância. Principalmente os familiares, os primeiros, depois na escola, os próprios colegas de escola. É incrível que o inimigo ele passa a vida inteira nesse esforço de catalogar a gente, falando coisas que não são verdadeiras sobre nós. E cada coisa que é falada sobre nós, que não são verdadeiras, é como um rótulo que alguém vai pregando em cima da gente. E você, na verdade, quando é adulto, você não percebe, mas no mundo espiritual, se você fosse olhar, você ia ver que você está cheio de rótulos em todo lugar, cheio de placas que foram colocadas em você. Sabe quando as pessoas fazem aquelas brincadeiras com alguém, que ele coloca alguma coisa engraçada nas costas e prega com um durex, e a pessoa sai por aí sem saber o que está escrito nas costas, e os outros ficam vendo, olhando e rindo da pessoa, porque alguém catalogou aquela pessoa, alguém está falando algo sobre ela, e é isso que o inimigo faz. Ele por trás, ele começa a bater numa tecla de que a gente é aquilo, e às vezes usou uma mãe que não entendia a gente, ou que tinha os problemas dela, e começava a falar coisas na ira, na frustração, e jogando aqueles rótulos, e a criança foi crescendo com aqueles rótulos. Eu sou assim, minha mãe sempre disse que eu sou assim, meu pai sempre falou que eu sou assim, meus próprios irmãos, eles repetiam essas coisas, eu aprendi a repetir isso também. Rótulos que não são verdadeiros. Alguém diga comigo assim: os rótulos do diabo são mentirosos.
Como o inimigo não consegue desfazer aquilo que Deus fez, que é o projeto dele na sua vida, quando nós nascemos, há um projeto que começou a ser executado, foi escrito no livro, ele tenta manchar esse projeto com um rótulo, ele tenta desviar esse projeto com um rótulo. As tentativas do inimigo sempre são de tentar dificultar aquilo que Deus fez. É muito importante que eu e você saibamos o que está sendo falado contra nós que não é verdade, porque o que está sendo falado verdadeiro está na palavra de Deus. O que Deus fala que é verdade sobre nós está na sua palavra. Ele nos chamou de vencedores, aliás, mais do que vencedores. Ele nos chamou de justiça de Cristo, nós somos a justiça de Cristo. Ele nos chamou de filhos, até falou, eu não vou chamar vocês de servo, mas vou chamar de amigos. Veja as palavras que Jesus colocou em nós: vocês são meus amigos, porque fazem o que eu vos mando, vocês são meus filhos, e por aí vai os títulos que Deus nos dá. Por outro lado, o inimigo coloca esses rótulos que você precisa descobrir o que está sendo falado contra você, porque infelizmente, de tanto ouvir, nós mesmos assumimos os rótulos, nós mesmos começamos até a repetir: eu sou assim mesmo, eu falei assim, eu sou assim, eu sempre me senti assim, e você termina repetindo, e o mundo espiritual que está ouvindo aquilo, ele começa a dizer diante de Deus: olha lá, ela mesma aceita, ele mesmo diz isso sobre ele mesmo testemunha que ele é assim. Então, dessa forma, eu quero nessa manhã passar o sangue de Jesus nos rótulos. Lembro de uma pessoa que teve uma visão em que o Senhor Jesus estava chegando e ela via o seu próprio corpo num lugar e estava envolto numa capa, numa capa escura, e o Senhor falava: eu preciso tirar isso do seu peito, eu preciso tirar isso de você. E ele perguntava: o que são isso, Senhor? O que é isso que está sobre mim? Ele falou: isso são as coisas que as pessoas falam sobre você, são os rótulos que as pessoas colocam em você, são as coisas não verdadeiras que elas colocam sobre você, e eu preciso tirar. Então, eu queria que você nessa manhã atentasse para Isaías 54:17, toda língua mentirosa que fala a seu respeito, o que você muitas vezes tem acreditado, você tem assumido essa natureza que não é sua. Eu sou nervoso. Quem te falou que você é nervoso? Você não é nervoso. Tem um espírito de nervosismo aí que você precisa tirar. Ele quer te dar uma identidade. Alguém diz: eu sou iracundo, eu sou uma pessoa iracunda. Não, você não é. Você tem a imagem de Jesus em você. Você tem a natureza de Deus em você. Agora, tem um espírito de ira que está vindo na sua família, querendo colocar um rótulo em você, dizendo que você é essa pessoa, e se você é assim, você assume que é assim, você realmente vai ser assim. Você não assume a natureza de Cristo. Deixa eu mostrar para você a natureza de Deus que está em você e que você deveria assumir as coisas que estão escritas ali. Se você puder abrir, quiser ver, é Gálatas capítulo 5. Essa é a natureza de Deus em mim. Estes são os rótulos, se é que pudesse chamar. Essas são as coisas de Deus que estão em mim e que eu sou. E é o capítulo 5, versículo 22, pois diz que o fruto do Espírito é amor, depois é alegria, paz, longanimidade, estou no verso 22, benignidade, bondade, fidelidade, verso 23, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Em outras palavras, quando ele fala contra essas coisas não há lei, ele está dizendo: não há argumento jurídico na corte celestial contra a minha natureza em vocês. Não há uma língua verdadeira que fale contra o fruto do Espírito em vocês. Se você tem o Espírito Santo, você tem amor, você é paz, você é longânimo. Alguém diz: eu sou benigno, eu sou moderado, eu sou pacífico, eu sou paciente. Se alguém perguntar para você que você é, fala: eu sou Gálatas 5, 22, 23, eu sou alegria, eu sou amor, eu sou paz, eu sou longanimidade, porque essa é a natureza de Deus em mim. A minha natureza é o que eu sou, essa é a natureza que eu assumo. Eu sou bondade, eu sou verdade, eu sou justiça. Aliás, eu sou a justiça de Cristo, eu sou a justiça de Cristo. Paulo diz que nós somos a justiça de Cristo.
Não só isso, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Nós precisamos parar de assumir o que o diabo falou sobre nós e começar a assumir o que Deus fala sobre nós, parar de assumir a natureza e os rótulos que falam contra nós, contra o projeto de Deus em nós, e assumir a verdade de Deus sobre o que nós somos. Quando nós vamos em oração e chegamos lá, essa semana eu ajudei uma pessoa a mudar a sua oração, e ela fez isso entre lágrimas. Eu fiquei muito feliz, porque quando a pessoa muda algo entre lágrimas, é que ela realmente está mudando, porque nós estávamos conversando sobre a oração, e ela dizendo, quando ela vai orar, o que ela ora, ela fala assim: eu sou uma pessoa muito cheia de falhas, eu sou uma pessoa muito falha, eu me sinto muito desobediente. Eu falei: mas que mentira é essa? Quem falou para você que você é desobediente? Você é uma serva de Deus que ama a Deus, não é verdade? Sim. Então por que você é desobediente? Não, você não é desobediente. Tem um espírito de acusação dizendo para você que você é desobediente. Você tem que calar essa língua e dizer: eu sou a obediência de Cristo. Eu amo a palavra do Senhor. Eu obedeço ao Senhor. Pela sua graça, lógico, pelo Espírito Santo. Não é pela força da carne. Alguém diz comigo: eu sou paz. Eu sou alegria. Eu sou amor. Vamos lá, gente. Tem gente que não está falando porque não está assumindo a natureza de Deus. Se eu pedir para você falar: eu sou irado, você vai falar? Fala aí. Eu sou burro. Alguém quer falar? Então diga: eu sou paz. Ainda tem gente que não assumiu muito ainda. Eu sou alegria. Eu sou bondade. Eu sou paciência. Porque é isso que Deus diz que você é. Quem acredita nisso? Se a palavra de Deus está dizendo que é isso que você é, porque essa é a natureza de Deus, em Gálatas 5, 22, 23, então é essa a natureza que eu tenho que assumir. Por favor, olhe comigo aqui. Qual é a voz? Não tem uma voz que fala com a gente: você não é paciente, você é impaciente, você é. Fala ou não fala? Não é fácil admitir isso? Nós precisamos parar de admitir o que o inimigo nos acusa. Nós precisamos parar de admitir essa língua acusadora, essa coisa que fala contra nós. Porque nós cometemos um erro, falhamos, o diabo diz: você é cheio de falhas. Veja, você não consegue fazer as coisas. Olha, nem para crente você presta. Então para com isso, porque isso não dá para você. Ele está insistindo numa coisa passageira para negar a minha natureza verdadeira. A minha natureza verdadeira é que eu sou vitorioso. Minha natureza verdadeira é o que eu sou em Cristo Jesus. Alguém diga comigo: Senhor, lava os meus ouvidos, para eu calar a voz do inimigo. Então o Catagoros, ele cataloga você, ele diz para você o que você não é. Aliás, ele fala para uma outra pessoa. Quem já teve a experiência de alguém falar mal de você para outro? É melhor perguntar quem não teve, que também não vai ter ninguém para levantar a mão. Porque o inimigo coloca uma ideia errada na cabeça de uma pessoa, para ela falar de você para outra da forma errada, para criar uma imagem errada de você. Quem aqui levanta a mão em testemunho para dizer que o inimigo já tentou criar uma imagem errada de você para alguém? Aliás, ainda hoje o inimigo continua trabalhando, falando mal de você para alguém. Ele está falando mal de você. Ele fala muito em nossos casamentos. Ele fala muito em nossos casamentos. Ele fala mal da esposa para o marido, ele fala mal do marido para a esposa. Esse homem aí não te ajuda não, olha só. Não te ajuda. Ele só dificulta a sua vida. Essa mulher aí, esse arroz queimado aí, não sabe cozinhar até hoje. E ele pega essas coisinhas que são muito simples que eu estou falando, mas ele tem esse propósito de falar mal de alguém. Agora deixa eu perguntar o contrário. Quem aqui já ouviu, olha só, por favor, seja honesto, o inimigo falar mal de alguém para você, no seu ouvido, aquela pessoa lá? Quem aqui já ouviu o inimigo falar? Eu queria perguntar assim, esse pessoal está dizendo: pastor, quer dizer que eu ouço o diabo? Pastor, você está enganado. Tá, então deixa eu te perguntar. Aquele pensamento negativo que vem da outra pessoa, é o Espírito Santo inspirando você? Aquele pensamento ruim que vem sobre aquela pessoa, é Deus falando com você? Então quem é? Então o inimigo fala comigo. Então nós precisamos calar a voz que traz a imagem, cataloga. Aquela lá é fuxiqueira, não fala com ela, não se mete com ela, não tem. Quem te falou que ela é isso? O diabo falou. Ele é o Catagoros. Fala comigo: Catagoros é a palavra que está lá em Apocalipse 12:10. O acusador de nossos irmãos. Preste atenção, cataloga as pessoas
Quantas vezes, agora mais uma pergunta aqui, você já repetiu o que o diabo falou da outra pessoa para você? Ai, Senhor. Quantas vezes você já falou para outra pessoa aquilo que o diabo soprou no seu ouvido sobre a outra? Aquela pessoa é assim, aquele fulano é assim, não confia, não faz, não é essa, etc. Ele é nervoso, ele é não sei o quê, é mão dura, é pão duro, é não sei o quê. Não confie, não faz amizade. O inimigo fala e às vezes nós repetimos. Alguém diz comigo: Senhor, me perdoa todas as vezes que eu fui instrumento do catagouros e ajudei a catalogar alguém. Os que mais fizeram isso ficaram calados, não falaram nada. Agora, deixa eu dizer para você como é importante os nomes que se fala das pessoas, que Deus trocou os nomes das pessoas na Bíblia. A esposa de Abraão chamava Sarai, e ela era estéril. Deus chegou e falou: você não vai chamar mais Sarai, você será chamada Sara, que quer dizer mãe. Mãe de muitas nações. O mesmo caso com Abrão, o nome dele era Abrão. Deus mudou o nome dele para Abraão, e quando mudou o nome, Deus estava dizendo: eu estou dando um novo testemunho, você era catalogado como Abrão, mas agora eu vou te recatalogar, e é isso que Deus faz, muda a nossa identidade. Eu vou te dar o nome de Abraão, quer dizer pai de muitas nações. E o contrário também acontece. Chegou na Babilônia 3 jovens, um chamado Misael, outro Azarias e o outro Ananias, e aí o rei imediatamente trocou os nomes deles e catalogou eles. Um é Sadraque, em honra a um Deus. O outro é Mesaque, em honra a outro Deus. E o outro é Abednego, em honra a um outro Deus pagão. Quer dizer, esse é o catagouros, é o que cataloga você com nomes que você não é. Alguém, por favor, feche os olhos por um momento, não olhe para mim, feche os olhos em um momento e comece a pensar que coisas o inimigo tem chamado você. Por um minutinho, vamos fazer uma reflexão. O que é que o inimigo tem falado contra você desde a infância, através de algum parente, ou do marido, ou de um professor, ou de alguém que colocou em você um título, um rótulo, e você nessa manhã precisa reconhecer e dizer: Senhor, cala essa língua, cala essa voz. Me chamaram de fraco, me chamaram de burro, me chamaram de irritado, me chamaram de nervoso, me chamaram de quê? De que me chamaram? Senhor, toda maldição que foi lançada sobre mim, alguém fala aí diante do Senhor. Senhor, começa a calar as vozes que falaram contra mim. Senhor, eu reclamo sangue. Alguém pode falar: eu reclamo sangue contra as vozes que falaram contra mim, que me catalogaram, que falaram que eu era isso, que eu era aquilo. Coisas foram faladas de você que Deus quer mudar. Deus quer calar essas vozes na corte celestial. O que é que tem sido falado contra você, contra o seu ministério, o seu propósito, que Deus quer limpar nessa manhã? Amém? Então olha aqui, vamos seguir aqui. Eu quero falar para você que Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele teve que vencer 3 vozes. E aqui, por favor, nós vamos indo já aqui para a metade do final da mensagem. Davi, quando foi enfrentar Golias, teve que vencer 3 vozes. A primeira voz que ele teve que superar foi a voz da família, a voz dos irmãos. Quando ele chegou no arraial, antes de enfrentar Golias, ele estava perguntando, conversando com soldados sobre quem é aquele filisteu que está desafiando os exércitos do Senhor. O irmão dele, Eliabe, o mais velho, chegou e falou: o que você está fazendo aqui? Quem você pensa que é? Você é um orgulhoso, você está aqui se metendo no meio da batalha. Volta lá para aquela fazenda, vai cuidar daquelas poucas ovelhas. Você tem um coração mau. A primeira voz que ele teve que vencer foi a voz da família. Quantas vezes, antes de nós enfrentarmos o gigante que nós estamos enfrentando hoje, nós temos que vencer a voz da família. A voz do que o pai falou, do que a mãe falou, do que a avó falou sobre as mulheres dessa família. As mulheres dessa família não vão ser felizes. As mulheres dessa família não vão ficar casadas. Os homens dessa família não vão prosperar. Não vão prosperar. Sabe, irmãos, muitas palavras foram faladas e continuam sendo faladas pela família. E aí, a primeira voz que Davi teve que vencer foi a de Eliabe. Se eu escuto Eliabe, eu não vou enfrentar o gigante. E já fiquei ofendido com Eliabe, porque isso que estão falando de mim é muito ruim. Olha,
É preciso entrar na corte celestial e orar. Senhor, que vozes, minha avó está falando sobre mim, meus pais falaram, meus irmãos falaram, Senhor, que vozes foram lançadas sobre essa família que eu preciso calar na corte celestial. A segunda voz que Davi teve que vencer foi a voz do próprio Saul, porque o Saul, que era agora uma autoridade, um rei, chamou Davi e falou: você é muito jovem, você não tem condições de enfrentar esse gigante, ele é muito experiente na guerra. Em outras palavras, a segunda voz que está desencorajando o jovem a vencer. Quantas vezes você teve pessoas na sua vida, professores, pais, mães, pastores, que falaram de você coisas negativas, que falaram de você. No mundo espiritual eles travaram alguma coisa, eles colocaram um rótulo que o inimigo está usando, mas o pai dele fala isso dele, a mãe dele fala isso dela, a avó fala isso, e os pais, e o próprio pastor dá esse testemunho dela, e etc. Então há testemunhos, há vozes que falam contra nós na corte celestial. E o inimigo usa estas vozes contra nós. O Saul até tentou colocar a armadura dele em Davi, tipo assim: você tem que ir do meu jeito, você tem que fazer do meu jeito, você tem que fazer na minha cultura, você tem que fazer na minha tradição. E às vezes isso está prendendo o propósito de Deus na vida da gente. Sabe quando os líderes que a gente tem, ao invés de ajudarem a gente a ir para frente, eles travam a gente? Eu tive esses líderes, eu tive líderes assim, que ao invés de abrir o caminho, travava o caminho para você. Entendeu? Ao invés de reconhecer o projeto de Deus em você, a peculiaridade do que Deus está fazendo, ele tenta encaixar você naquilo que é ele, naquilo que só ele entende, entendeu? E Saul tentou fazer isso. Davi teve que vencer aquela voz da tradição, da religião, aquela voz da tradição, da autoridade que estava sobre ele. Mas a terceira voz que Davi teve que vencer foi a do próprio gigante. E o gigante falava para ele: quem é você? Você é um menino, mandaram um menino para lutar comigo, uma criança para lutar comigo, você pensa que eu sou o quê? E aí, quantas vezes você tem que vencer essa voz, que é a voz do próprio diabo, ele falando: quem é você para vir contra mim? Você é nada, você é ninguém, você não tem experiência, você nem orou essa semana, você nem leu a Bíblia essa semana, ele te acusa e fala contra você. Alguém diz comigo: o sangue de Jesus, para calar as vozes que falam contra mim. Os irmãos perceberam que Apocalipse 12:10 está dizendo que o acusador nos acusa dia e noite? Diga comigo: dia e noite. Nenhuma pessoa consegue falar mal da outra dia e noite. Nenhum ser humano, por mais ruim, raiva que ele tenha de você, ele não fala mal de você dia e noite. Então, ele tinha uma hora para comer, ele tinha uma hora para viajar, ele te esquece. Você não é tão importante assim. Mas o diabo, diz a palavra de Deus, que ele fala dia e noite contra os servos de Deus. Alguém diz comigo: tem vozes para eu silenciar na corte celestial. São vozes que falam contra você, entendeu? Então o próprio Golias falou: eu vou arrancar a tua cabeça, eu vou dar a tua carne para as aves do céu. E Davi falou: de jeito nenhum, quem vai fazer isso sou eu. Porque você não pode deixar o inimigo falar e você ficar só ouvindo. Você tem que rebater aquilo que ele fala. O inimigo fala: você é nervoso. Nervoso é você, eu sou lavado no sangue, e toda essa ira eu rejeito. Igual a irmã falou aqui: Deus me deu vitória sobre a ira. Ela não é uma pessoa iracunda, ela é uma pessoa ungida, ela é uma pessoa que tem a natureza de Deus, ela tem paz. Então você diz para a ira: você é do diabo e eu te renuncio, eu não aceito essa imposição que você está trazendo na minha família. Eu sei que está aí, eu reconheço a ira, eu reconheço o pecado, eu reconheço que está aí, mas eu não sou isso. Alguém diz: eu sou o que Jesus fala que eu sou. Estou finalizando aqui, eu quero dizer que tem 4 vozes para você vencer. Primeiro é a voz do diabo, eu acabei de falar. O inimigo fala mal de você e o inimigo ele tenta usar, vou pedir para o Ademir me ajudar hoje. Ademir, vem cá, você vai sentar nessa cadeira aqui hoje, pode deixar a Bíblia aí? Não, pode trazer a Bíblia. Traz a Bíblia para mostrar que você é um crente, está sentado aqui. Aí tem alguém que não gostou de algo que ele fez e começa a falar mal dele. Começa a falar. Aí outra pessoa que passou uma situação simples, mas ficou chateado com você,
ficou magoado. Uma pessoa que fica magoada fala bem da gente? Só fala mal, né? Está falando mal lá, está falando mal. Aí, outro, que simplesmente não gosta da sua cara. Não é o caso, né? Mas simplesmente não gosta. Já viu essas pessoas que não te conhecem, não sabe quem você é, nunca viveu com você, mas de cara não gosta da sua cara? Eu já vi demais gente assim. Gente até que chegou para mim depois e falou assim: ah, rapaz, depois que eu te conheci foi que eu mudei a minha cabeça, porque logo que eu te vi eu achei você muito antipático. Eu falei: misericórdia, Jesus amado, quem colocou essa imagem? Porque às vezes você não precisa fazer nada para alguém falar mal de você. O próprio diabo dá uma imagem nela para ela ficar dando um testemunho negativo contra você. Agora eu quero que vocês imaginem esse homem ali. Ele está na corte celestial e tem vozes ao redor dele. Olha as vozes ao redor dele. Ó as vozes que falam sobre ele. Por aí, falam sobre ele. Toda vez que toca no nome daquela pessoa, você lembra de quê? Daquele negócio lá, e você fala o quê? Aquilo lá, ó. Não, aquilo lá, a experiência que eu tive, ó, foi negativa, muito ruim. E toda vez que a pessoa fala, e aí, quando ela lembra daquela, não, aquela ali eu não gosto da cara, não gosto da cara. E aí, o que são essas vozes? Você acha que o inimigo, que é o nosso adversário, que ele fica andando ao derredor, procurando a quem possa tragar, ele não escuta essas vozes? Ele procura essas vozes. Quem é que está falando mal do fulano? Quem é que está falando mal? Quem é que não gosta dele? Quem é que tem um testemunho para lá? Quem é que teve uma experiência ruim com ele, para eu poder usar isso contra ele? E aí, ele comparece na corte celestial e fala: senhor juiz, aqui ó, deixa eu te mostrar quantas vozes tem contra essa pessoa. Ele dando testemunho. Tem um ali, ó, tem outra aqui, tem outra ali. Tem várias aqui, o senhor quer ver? Só falando mal dele. Agora só um minutinho, frisa essa imagem aqui. Agora vamos trazer para o campo natural aqui. Digamos que esse moço aqui, ele está precisando de um juiz de imigração permitir ele ficar no país. Já viu esses casos aqui? Em que a pessoa foi presa, e aí os amigos começam a pedir carta dos amigos. Pede cartas de pessoas que falam quem ele é, para que o juiz possa receber essas cartas. E o juiz, eu já fiz várias cartas dessas, já me pediram várias cartas dessas aqui na igreja. Pastor, você pode dar uma carta aí pro fulano? Ele nem está mais aí, mas daquela época que ele teve aí, o senhor pode fazer uma carta? E a gente faz aquela carta falando da pessoa. E aí fez 10 cartas, 10 testemunhos a favor dessa pessoa. Agora você imagina que o juiz está aqui querendo saber quem é essa pessoa. O juiz não sabe quem ela é, e o juiz está com o poder na mão para permitir ela ficar no país ou para mandar ela embora. Mas o juiz pede os testemunhos. Eu preciso dos testemunhos para poder liberar ou prender. E aí é que chegam as vozes que estão ao nosso redor. Deixa eu dizer para você, quanto mais o inimigo nos odeia, mais ele levanta pessoas para dar testemunhos contra nós. Houve uma época em que Deus me mostrou que Satanás tinha feito uma campanha contra mim, e que ele tinha levantado várias pessoas para falar contra, para dizer coisas negativas. E o Senhor, ele me mostrou especificamente que eu tinha que batalhar contra aquele espírito e mandar ele calar, e calar a voz dele e liberar, porque as pessoas, elas não sabem o que estão fazendo. Você acha que as pessoas têm noção desse cenário espiritual? Não tem. Elas falam, elas dão um testemunho negativo, elas não sabem que o que elas estão dizendo, o diabo está usando a boca delas para dar um testemunho contra a pessoa, para dizer para o juiz: seu juiz, não libere esse daí não, prende ele, seu juiz, não libera o ministério não, e as finanças também, prende as finanças também, seu juiz, ele fez isso comigo, ele me deu prejuízo, ele não sei o que, ele não fala bem, eu não gosto da cara dele. E aí as vozes estão falando. Deixa eu dizer uma coisa para você, o crente que está se conhecendo o mundo espiritual, ele sai no mundo espiritual e fala: Senhor, eu passo sangue aqui, ó. Senhor, sangue aqui, ó. Senhor, toda voz que está falando contra mim, eu calo agora, ó. Senhor, tudo que está falando contra mim na corte celestial, eu peço agora a justiça, mas eu quero pedir que o Senhor abra os livros, e se eu causei esses testemunhos, eu preciso pedir perdão. Se eu causei esses testemunhos, porque tem crente que ele precisa realmente resolver o livro, porque o que está no livro é verdadeiro. Ele realmente fez uma coisa muito errada,
ele deu prejuízo para o irmão, ele falou mal dele, ele fez alguma traição, ele fez alguma coisa que essa pessoa tem que acertar. Então tipo assim, se ele cometeu essas falhas e o outro está falando com justiça, deixa eu fazer uma oração que você precisa fazer. Agora eu vou sentar no lugar dele para mostrar como que ele ia orar. Pode voltar lá, obrigado. Pode voltar, obrigado. Pode voltar. Como que ele iria orar? Senhor, tem alguma voz falando contra mim? A resposta é, tem. Por que a resposta já é essa? Porque Apocalipse 12:10 está dizendo que dia e noite tem alguém falando. Agora a pergunta que você tem que fazer, Senhor, qual dessas vozes aqui eu preciso calar resolvendo um problema? Eu preciso ligar para alguém para resolver um problema de alguém que está falando de mim? Senhor, eu preciso pedir perdão para alguém. Senhor, como é que eu silencio essa voz? Senhor, como é que eu resolvo com essa pessoa? Por isso que a Bíblia diz assim, olha, se depender de vós, tende paz. Por que você pensa que paz com as pessoas é só para ficar de bem com elas? Não, é para evitar elas falarem contra você na corte. Porque se você não tem paz com as pessoas e elas estão falando mal de você e você causou aquilo, o juiz é obrigado a ouvir. É preciso calar as vozes que falam contra nós. Você está aqui orando, Senhor, meu casamento, Senhor, resolve isso, Senhor, resolve aquilo, mas tem alguém falando que você não é assim tão santo, você fez isso comigo, e eu estou te cobrando isso, eu estou te cobrando, você nunca vai acertar isso. E o justo juiz está sentado, e a pessoa que está ali, ela não se dá conta de que ela precisa acertar algumas coisas. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho ido diante de Deus e falado, Senhor, tem alguém falando algo na tua corte contra mim que é justo? Se tem, me revela, eu preciso saber. Eu quero acertar, eu quero corrigir, eu quero pedir perdão, eu quero restituir se é algo que eu tomei, se é algo que eu fiz errado, que eu preciso acertar. Vocês entenderam por que tem que ter paz com todo mundo? Você tem que ajudar as pessoas a falar bem de você. Agora eu sei, você não precisa fazer nada de errado para alguém falar mal de você. Isso aí eu já sei. Mas se você, além de não fazer nada, você faz algo de errado, então pronto. Você já está realmente dando a oportunidade para o inimigo te catalogar e dizer, esse ministério aí tem que estar preso. Esse casamento tem que estar preso. Porque essa pessoa não resolve os testemunhos. Então, a primeira voz que você tem que silenciar é a voz do inimigo. A segunda voz é a voz das pessoas. Essa voz que eu acabei de falar. Em que as pessoas estão falando algo que, se é justo, precisa ser resolvido. Uma questão rapidinha. Mateus 5:23 diz assim, se vieres oferecer a tua oferta no altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Uma pergunta para a igreja. Lembra daquele ditado que fala assim, quem bate esquece, quem apanha lembra. Você acha que nós que às vezes ofendemos alguém, assim, a gente se lembra disso toda hora? Então quando você lembra, por que é que você lembrou? Porque o Senhor te lembrou. Agora, se o Senhor te lembrou, Ele já te lembrou que tem algo contra você. Então você não precisa nem orar. Você precisa ir lá e acertar, porque você já lembrou daquilo. Então o que acontece? Às vezes a gente precisa orar. Senhor, me mostra se tem alguém chateado comigo, alguém que eu feri, alguém que eu magoei, alguém que eu fiz algo errado, alguém que eu fui injusto. Mas às vezes não precisa orar, porque você já lembrou, o Senhor já mostrou. Vozes de pessoas falando. Agora, a terceira voz é a voz das autoridades. O que os pais falaram, o que outras pessoas de autoridade falaram sobre você. E a última voz, irmãos, é uma voz que a gente não lida muito com ela, que é a voz na nossa própria cabeça. É o que você mesmo fala de você. Quantas vezes nós não precisamos que o diabo fale mal de nós, a gente mesmo fala. Não precisamos que os pais falem mal de nós, a gente mesmo fala. Não precisamos que ninguém fale mal de nós, a gente mesmo
está convencido de que eu sou um burro mesmo, eu sou isso mesmo, eu sou uma pedra mesmo, eu sou o que quer que seja. Se você não mudar o testemunho sobre você mesmo está falando para o juiz, não me abençoe porque eu sou ruim mesmo, eu dou testemunho contra mim mesmo. Gente, isso é a coisa, exatamente. Como é que pode a gente comparecer em juízo contra nós mesmos e dar um testemunho contra a gente mesmo? Essa voz você tem que calar, você tem que se arrepender, dizer assim, eu preciso parar de falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu tenho que assumir Gálatas 5, 22 e declarar a natureza do Senhor em mim. Senhor, nessa manhã, eu queria orar com você por isso. Eu queria limpar o mundo espiritual das vozes. Agora, deixa eu terminar essa mensagem com uma palavra. Uma palavra. E não estou falando de finanças agora. Estou falando de vozes. Mas, quando você dá uma oferta, sabia que uma das vozes que você pode levantar, porque você precisa calar vozes, e você precisa levantar vozes em testemunho. Uma das vozes, não é a única, uma das vozes que você pode levantar em testemunho em seu favor na corte celestial é a oferta. Quando você oferta em missões, por exemplo, posso te mostrar isso na Bíblia? Atos capítulo 10. Deixa eu te mostrar como as ofertas dão um testemunho em seu favor. Às vezes as pessoas pensam que ofertar é para ajudar a igreja, porque a igreja está fraquinha de dinheiro e está precisando. Não, oferta não é para isso, não é para ajudar a igreja. Oferta é para dar um testemunho em seu favor. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Atos capítulo 10 diz que um homem em Cesareia, por nome Cornélio, da corte italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, olha só, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E cerca da hora 9 do dia, que é 3 horas da tarde, ele viu em visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. E ele, fitando os olhos, atemorizado, perguntou, que é, Senhor? E o anjo respondeu, olha só, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. As ofertas têm o mesmo valor que uma oração, elas dão um testemunho em seu favor. Se você está acostumado a contribuir com missões, você está acostumado a contribuir, eu não estou falando de dízimo aqui, eu estou falando de uma oferta. Se você gosta de investir em algo, eu dou uma oferta todo mês de missões, é uma oferta minha, não é da igreja, é minha, pessoal, do meu salário que eu tiro toda semana para dar para missões. E às vezes eu mando para a casa de Esté, às vezes eu mando, esse mês eu mandei essa oferta específica para um pastor que está abrindo uma igreja no sertão da Bahia. Ele não tem ninguém lá, não tem nada lá, não tem igreja, não tem... E lá é sertão da Bahia, e ele está tentando levantar uma igreja lá, e eu estou mandando a oferta para ele. Quando a oferta chegou lá essa semana, ele mandou um texto dizendo assim, nós estávamos orando, pedindo misericórdia, para saber de onde ia vir socorro, e o socorro acabou de chegar. Que bom você saber, né, que Deus está usando você para suprir em algum lugar. Essa oferta, ela dá um testemunho, ela é uma voz que fala em seu favor, não é uma voz contra, é uma voz em seu favor. Quem aqui gostaria de ter muitas testemunhas falando bem de você na corte celestial? Então deixa eu dizer para você, não é só pessoas que devem falar bem de você, ou o sangue de Jesus que deve testemunhar bem de você, ou a sua própria boca que deve dar um testemunho bom de você na corte celestial, mas você precisa levantar vozes, tipo ofertas. O trabalho que você faz para Deus é uma voz que se levanta, porque o Senhor diz, olha lá, Pai, Ele está fazendo a minha obra, olha as mãos dEle onde estão trabalhando na minha casa, olha lá, Pai, olha o testemunho do trabalho dEle na minha casa. Vocês entendem esse lado? Eu preguei sobre as vozes que falavam contra, mas eu estou falando agora das vozes que testemunham a nosso favor. O juiz, ele precisa daquelas cartas. Quem pode falar bem dessa pessoa? O que você tem bom de falar para ela? Ah, Senhor, ela manda uma oferta todo mês. Ah, Senhor, ela trabalha na tua casa. Ah, Senhor, ela ajuda os velhinhos. Ah, Senhor, ela faz isso. Ela cuida de crianças, ela faz isso. Vozes que testemunham ao seu favor. Venham ao altar nesse momento. Pode vir as crianças, pode vir todo mundo. Nós queremos orar sobre as vozes na corte celestial nessa manhã. E queremos também tomar a Santa Ceia, porque é o momento em que a gente quer selar aquilo que o Senhor tem feito por nós até aqui. E eu queria que você viesse falando, Senhor, limpa as vozes que falam contra mim na corte celestial. Limpa agora,
Limpa agora, em nome do Senhor Jesus. Nessa manhã, uma das músicas que Deus mais falou conosco foi essa. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Alguém diz comigo: Senhor Jesus, passa o sangue agora e cala toda voz que tem falado mal de mim na tua corte. Eu quero te dar um minutinho para você orar com tuas próprias palavras ao Senhor. Dizer: Senhor, se tem alguém, se o inimigo está falando algo que é verdade, eu quero pedir perdão. Eu quero me arrepender das coisas que eu falo. Às vezes eu xingo a mim mesmo, eu me amaldiçoo a mim mesmo, quero pedir perdão. Às vezes eu falo mal de alguém, eu dou testemunho ruim de alguém. Senhor, isso está sendo levado contra mim na corte. Alguém fala com Jesus nesse momento. Alguém fala com o Senhor: Senhor, limpa as vozes que meus pais falaram contra mim, meus irmãos, minha família. Deus, Tu sabes que testemunhos negativos tem na minha família. Senhor, que coisas, que vozes têm subido para atrapalhar, para amarrar, para prender o Teu plano, para impedir que o juiz possa liberar. Senhor, a voz da minha própria negligência, ou da minha própria fraqueza espiritual, a voz, Senhor, dos meus pecados. Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, nós queremos pedir limpeza na corte, nós queremos pedir purificação, nós queremos pedir silenciamento de toda voz contrária ao plano do Senhor, ao projeto do Senhor em nossas vidas. Também queremos pedir que o Senhor levante vozes que falem ao nosso favor, traz as testemunhas que possam testemunhar em nosso favor. Ó Deus, a nossa própria boca seja a primeira a testemunhar do plano do Senhor, a testemunhar daquilo que Deus tem falado. Alguém faz um compromisso com Deus nessa manhã, nesse altar, de testemunhar bem a seu favor, de dar um testemunho bom em relação às pessoas. Diga para Deus: Deus, eu vou falar bem das pessoas, eu vou testemunhar bem, eu vou dar um testemunho bom, eu vou ser um canal de bênção na vida delas, eu vou parar de amaldiçoar, eu vou parar de falar mal. Senhor, eu vou usar a minha boca para deixar o Senhor liberar alguém, que a minha carta seja uma carta de recomendação para alguém, que eu ajude o juiz a soltar alguém, que eu ajude a calar a voz do inimigo contra aquelas pessoas. Deus, em nome de Jesus, santifica a nossa boca nessa manhã. Senhor, levanta vozes. Senhor, alguém pode talvez, Senhor, estar no coração de ofertar para missões, de ofertar em algum lugar, para levantar uma voz através da sua oferta, uma voz que testemunha em seu favor. Talvez alguém vai dedicar suas mãos à tua casa e dizer: Deus, eu não faço nada na tua casa, minhas mãos não testemunham, não há testemunho das minhas mãos, eu não tenho obras na casa de Deus, eu não faço nada, eu só sento e assisto o culto, não há um testemunho em meu favor, porque eu não trabalho na igreja, eu não faço. Senhor, eu te peço, levanta vozes agora, que possa testemunhar, e tudo isso vai facilitar o Senhor de nos dar justiça, de fazer justiça em nosso favor. Alguém diz para o Senhor: Senhor, limpa tudo aquilo que é contra a minha justiça, tudo aquilo que impede o Senhor de me justificar, limpa agora, no sangue do Cordeiro, limpa agora, no sangue de Jesus, limpa agora, no sangue do Senhor, no sangue do Senhor Jesus. Amém, queridos? Olha, vamos guardar essa mensagem e vamos lembrar esta semana, vamos orar quando for na corte celestial. Pergunta sobre os testemunhos, pergunta sobre os testemunhos que você está dando dos seus filhos, sabe? Nós temos que testemunhar bem dos nossos próprios filhos. Você não pode falar: meu filho é um bagunceiro, meu filho é... Não, você tem que falar: você tem a imagem de Deus, você tem um espírito de organização em você, você é santo, você é vitorioso. Esse é o testemunho que um pai tem que dar, e nós precisamos testemunhar bem uns dos outros, queridos. Amém? Eu queria pedir a gentileza da igreja voltar, e nós vamos celebrar a ceia nesse momento. Eu vou pedir,
Vou pedir irmão